E aí, galera? Nessa aula a gente vai aprender a calcular os gametas com genótipo diferente. Quantos gametas têm genótipo diferente a partir do genótipo da célula original, né? Então vamos dar um exemplo. 80 células de um animal com a constituição apresentada na figura sofrem meiose. Aí está aqui a célula, tá? Então ele está falando que vai sofrer meiose. Vai sofrer meiose é que vai formar gametas. A meiose é uma divisão celular que tem como principal objetivo a formação de gametas. Tá? Aí ele pede um número de espermatozoides diferentes. Como é que você pode fazer isso? Você pode fazer à mão, ou seja, um azão com um Bzão, com um Gzão, com um Mzão, um azão com um Bzinho. Só que vai ficar mó tempão perdendo a cabeça fazendo isso, né? E depois ele pede o número de espermatozoides com essa constituição aqui, né? Azão, Bzinho, Gzão, Mzinho. Será respectivamente. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente pode usar uma fórmula. Vinícius, fórmula muito fácil. 2 elevado a n. 2 tranquilo, né? Agora, e o que é esse n? N é um número de pares heterozigóticos do genótipo. Só vai contar os heterozigotos, não conta os homozigotos. Por quê? Porque o homozigoto só vai poder liberar um tipo mesmo. Por exemplo, azão, azão, só vai poder liberar o azão. Azinho, azinho, só vai poder liberar o azinho. Então aqui, ó, ele é azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho, Ezão, Ezinho. Então aqui eu estou selecionando um tipo para a gente fazer um exemplo, tá? Imagina que existe esse genótipo, eu estou fazendo um exemplo para calcular quantos gametas diferentes ele vai ter, tá bom? É mole. 2 elevado ao número de pares heterozigóticos. Esse aqui é heterozigoto? É, a letra é diferente, então eu conto. 1. Esse é heterozigoto? É. Letras diferentes, então eu conto. Esse é heterozigoto? Não, então eu não conto. Esse é heterozigoto? Não, então eu não conto. Esse é heterozigoto? É, então eu conto. Então eu tenho 3 pares heterozigóticos, 2 elevado a 3, 2 elevado ao cubo, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 tipos diferentes. Beleza? Com isso a gente consegue responder a metade daquela questão. Só que tem a outra metade. A outra metade fala sobre quantos gametas vão ser formados com aquele tipo lá, né, que ele pediu, com aquele genótipo lá específico. Antes da gente seguir para aquele tipo de genótipo específico, para a gente voltar para fazer a questão, só relembrar, ó, mitose, uma célula mantém o número do seu material genético. Esse número é constante. Então, uma célula se divide em duas geneticamente iguais. Geralmente a mitose acontece para regeneração, crescimento, tá? Isso na espécie humana, tá, gente? Estou usando a espécie humana como referência. Já a meiose, ela é geralmente utilizada para formação de gametas. Então, de uma célula 2N, ela se divide em duas células 2N e depois ela se divide em 4 células N, ou seja, com a metade do número de cromossomos, tá? 2N, os cromossomos estão em pares, aqui eles estão sozinhos, então só tem a metade. Tem que tomar cuidado com uma coisa, essa questão, ela pediu a quantidade de espermatozoides. No homem, cada célula primordial aqui, que vai começar a divisão celular, ela vai dar origem a 4 gametas, 4 espermatozoides. Na mulher, não. Na mulher, cada célula original ela até vai dar origem a 4 células. Só que 3 a gente vai chamar de corpúsculo, ou seja, não vai levar nutriente nenhum. Não vai receber nenhum tipo de nutriente. Uma única que vai receber nutriente, que vai formar o ovócito secundário, né? Na verdade, o óvulo, tá? Que é a segunda divisão, o óvulo. Então, no homem, 4 espermatozoides. Uma célula, 4 espermatozoides. Na mulher, uma célula primordial vai formar um único gameta. 3 vão ser descartados. Beleza? Então, voltando lá para a nossa questão, ó, o número de espermatozoide que ele está pedindo. Coloquei ela aqui no final já com a resolução. 80 células, de novo, 80 células de um animal com constituição apresentada na figura sofrem meiose. O número de espermatozoides diferentes produzidos por esse animal. Vamos lá. Esse aqui é heterozigoto? É azão, azinho, letras diferentes, heterozigoto. Esse é heterozigoto? É azão, azinho, letras diferentes. Esse é heterozigoto? É. Esse é heterozigoto? É. Então eu tenho 4 pares heterozigotos. 2 vezes 2, então eu boto 2 elevado a 4. 2 vezes 2, 4.
vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, eu vou ter 16 tipos diferentes. Tá bom? Agora, como são... ele está pedindo agora a segunda parte. E o número de espermatozoides com a constituição dessa daqui. Como é que eu vou descobrir isso? Pensa comigo. Não são 80 células? São. São 80 células. Como é que você sabe que são 80, Vinícius? Está escrito aqui, ó, 80 células. Eu vou pegar 80 e vou multiplicar por 4, porque cada célula primordial formam 4 gametas na meiose, né? Ainda mais que é espermatozoide. Então eu pego 80 e multiplico por 4. E aí temos 320 gametas no total. Beleza? De novo, por que eu multipliquei por 4? Peguei 80 na meiose. Eu tenho uma célula que se divide em 4 células com a metade do número de cromossomos. Então, se aqui eu tenho 80 células, eu vou multiplicar esse número por 4 para achar a quantidade de gametas. 320 gametas. Só que eu tenho 16 tipos diferentes de gametas, que a gente achou. Então, eu pego 320 e divido por 16. Depois que eu pegar o 320 e dividir por 16, eu acho 20 desse tipo. Vai ficar 20 para cada tipo de gametas, beleza? Então, essa conformação aqui, ela vai aparecer 20 vezes, como, sei lá, a conformação Azão, Bzão, Gzão, Mzão vai aparecer 20 vezes. Tranquilo? Então, isso aqui, então a nossa resposta, 16, né, produzidos por um animal. Deixa eu botar aqui a canetinha para marcar, porque fica bonitinho, pá. O número de espermatozoides diferentes produzidos por esse animal, número diferente, 16. Número, quantos gametas vão ter essa conformação aqui? 20. 16 e 20, letra C. Espero que tenham curtido, galera. Valeu, beijão.